Fala investidores, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 3 fundos imobiliários pouco conhecidos que atualmente têm pagado mais rendimentos do que o MXRF11 e também são fundos imobiliários de base 10. Lembrando que atualmente o MXRF11 ele vem pagando aqui aproximadamente 1% ao mês. Seu último rendimento anunciado foi de 11 centavos, na época sua cotação era de R$ 10,57, que correspondeu aqui a um rendimento no mês de dezembro de 2023 de 1,04%. Então, vou compartilhar aqui com vocês 3 fundos que atualmente têm rendido um valor maior do que o MXRF11. Porém, vale ressaltar o seguinte, que não quer dizer que esses fundos tenham a mesma qualidade que o MXRF11. O MXRF11 é um fundo que tem aqui uma alta liquidez média diária, próxima aqui a 12 milhões de reais. Subindo aqui, podemos ver que recentemente ele ultrapassou mais de 1 milhão de cotistas, é o maior fundo imobiliário em questão aí de número de cotistas, tem um alto patrimônio superior aqui a 2,8 bilhões de reais, tem um caixa também muito grande, superior aí a 143 milhões de reais. Então esses 3 fundos que eu vou mencionar ainda são fundos relativamente pequenos, porém que têm pagado aí mais rendimentos do que o MXRF11. Então fique comigo aí até o final do vídeo para você descobrir quais 3 fundos imobiliários são esses. Lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo, beleza? Então sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro fundo é o LIFE11, o LIFE11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 9,81. Seu dividend yield no momento está de 16% e ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 1,59 por cada cota. E podemos ver que ele está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de aproximadamente 6,5%. Descendo aqui nós podemos ver que seu preço justo é os R$ 10,15, mas como vimos lá em cima está sendo negociado a R$ 9,81. Então está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,98, isso quer dizer que ele está com desconto aqui de 2%, e ele tem um patrimônio atual de 226 milhões de reais. Um caixa de 6 milhões disponível aqui para futuros investimentos, e ainda é pequeno, tem apenas 6 mil cotistas, com uma liquidez média diária aqui de 242 mil reais. Se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de 12 centavos e meio por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 1,22%, então bem superior aí ao MXRF11. E aqui a gente pode ver o seu histórico de pagamentos em dividendos do ano de 2022 e desse último ano de 2023. Aqui no seu último relatório gerencial, vamos conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo. Primeiramente, podemos ver aqui algum resumo do mês. E um ponto interessante a se observar é que a taxa média dos seus investimentos, lembrando que ele investe primordialmente aqui em CRIs, é de IPCA mais 13%. Então, é uma alta rentabilidade. Isso já nos mostra que ele é um fundo muito mais arriscado do que o MXRF11. Se descermos aqui, podemos ver que sua gestão é feita pela LCP, Gestora de Recursos. É um fundo que teve início lá no mês de março de 2022. Tem uma taxa aqui de administração de 1,38%, o que é relativamente uma taxa mais elevada do que outros fundos. Ele tem uma cobrança de taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. Aqui podemos ver a sua exposição por tipos de investimento. Então podemos notar que 61% do seu patrimônio está investido em CRIs, ele tem aqui 22% investido nesse True Saler, ele tem 3% aqui em FITICs, 3% em Equity e o restante 2% está aqui em caixa. E geralmente esse caixa fica aí investido na renda fixa. Se voltarmos um pouquinho aqui em cima, podemos ver a sua exposição por tipo de empreendimentos, no caso, o setor de atuação dos seus devedores. Então podemos ver que 52% é aqui de loteamento, o que é um segmento muito mais arriscado. Geralmente aí segmento de loteamento, de hotelaria são segmentos mais arriscados de CRIs. Podemos ver também que ele tem 28% em incorporação, geralmente aqui construtoras, 18% em multipropriedades. E aqui também podemos ver a sua exposição por indexador. Então a maioria dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA, 53% deles. Ele tem aqui uma posição também considerável de 31% dos seus CRIs indexados ao índice CDI e 16% indexado ao índice IGPM. Aqui podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de novembro de 2023. Então podemos notar que ele teve uma receita total nesse mês aqui de 3,6 milhões de reais. As suas despesas somaram o valor aqui de 289 mil reais.
Então, no final, pegando a sua receita bruta e diminuindo pelas suas despesas, ele teve um resultado líquido aqui de 3,3 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos o valor de 2,7 milhões de reais. Então, nota-se que ele gerou uma receita muito superior ao valor que ele realmente distribuiu. E aqui menciona que ele ficou com uma reserva acumulada de 646 mil reais, por causa dessa diferença que ele gerou e o resultado que ele realmente distribuiu aos seus cotistas. Aqui podemos ver alguns dos ativos que atualmente ele tem. E aqui a gente tem algumas informações relevantes sobre esse fundo. Podemos ver que os investimentos que ele tem aqui, que estão indexados ao índice IPCA, tem uma taxa média aqui de IPCA mais 13,2%, que é considerado uma taxa muito elevada. Os que estão indexados ao índice CDI estão indexados ao CDI, mais uma taxa aqui de 12,4%, e os que estão indexados ao índice IGPM com uma taxa aqui de 12,6%. Então podemos notar que são taxas realmente elevadíssimas. Então ele é um fundo high yield, um fundo de alto risco. Ele traz sim uma maior rentabilidade aos seus cotistas, porém essa maior rentabilidade vem acompanhada aí de um maior risco de calote. Então, se você se interessar em investir nesse fundo, se você tiver aí um perfil mais arrojado, lembre-se desses pontos que eu mencionei. Outro fundo imobiliário de base 10 que também tem trago aí maiores rendimentos do que o MXRF11 é o CYCR11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 9,61, com dividend yield de 12,7%, e já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 1,22. Além disso, ele está com uma valorização de aproximadamente aqui 13% nos últimos 12 meses. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,93, mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 9,61, então abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,96, isso quer dizer que está com desconto aqui de 4%. Tem um patrimônio ainda pequeno de 162 milhões de reais, um caixa também pequeno de apenas 2 milhões, está chegando próximo aqui aos 15 mil cotistas e tem uma liquidez média diária de 370 mil reais. Seu último rendimento anunciado foi de 11 centavos por cada cota, que foi o mesmo valor que o MXRF11 anunciou, porém, pela sua cotação ser mais em conta do que a do MXRF11, ele conseguiu ter uma rentabilidade bem maior, de 1,12%. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de pagamentos, desde lá do ano de 2021 até o último ano agora de 2023. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial e entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Então podemos ver que ele teve início lá no dia 21/6/2021. Sua gestão é feita pela CY Capital. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 1% ao ano e também realiza a cobrança de uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, o índice IPCA, mais a média do IMAP 5. Aqui também podemos ter uma noção de como é que esse fundo atualmente ele investe. Então podemos ver que ele tem aqui 17 CRIs. Ele também investe em 3 fundos imobiliários e ele tem esse outro investimento aqui. Aqui também podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de dezembro de 2023. Então podemos ver que ele teve uma receita total aqui de 2,4 milhões de reais. As suas despesas somaram o valor de 140 mil reais. Então no final ele ficou com uma receita líquida aqui de 2,3 milhões de reais, bem superior ao mês anterior, que tinha sido apenas de 1,6 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos o valor de 1,7 milhões de reais. Então ele gerou essa receita de 2,3 e distribuiu 1,7 milhões de reais. Então mostrando assim que ele conseguiu fazer aqui uma reserva de lucro para ele poder distribuir aí futuramente aos seus cotistas. Aqui podemos ver como é que está distribuído os seus investimentos. Então 94% de todo o seu patrimônio está investido em CRIs. Ele tem aqui 4,2% investidos em outros fundos imobiliários e tem aqui 1,8% nesse investimento aqui, que eu não sei necessariamente o que é. Aqui também mostra os seus indexadores, que ele tem aqui 77% dos seus CRIs indexados ao índice IPCA, ele tem aqui 21% indexados ao índice CDI e 1,8% indexado ao índice INCC. E aqui a gente pode ver o seu indexador juntamente com a taxa média, de cada um desses ativos. Então, os que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa média aqui de aproximadamente 10%, os que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa média aqui de 3,33%. Essa taxa aqui do IPCA é considerada aí moderada, entre 9% e no máximo ali 10% é considerado moderado. Já os que estão indexados ao índice CDI
é uma taxa considerada relativamente segura. E aqui a gente pode ver o seu portfólio atualmente. Então aqui podemos ver os seus CRIs que atualmente ele tem. Então ele vai dar aqui algumas informações, por exemplo, quem é seu devedor, o segmento de atuação desse devedor, a qual indexador ele está, a sua taxa de aquisição, o valor que foi emprestado para esse devedor e também a porcentagem do seu patrimônio investido nele. Então podemos ver que ele tem algumas concentrações, como por exemplo esse daqui que ele tem 9%, esse outro aqui com 8%, 7% também podemos ver. Então ele tem algumas concentrações, é um ponto a se considerar. E mais aqui embaixo a gente pode ver os fundos imobiliários que ele investe. São 3 no total, que são o VG11, o XPCI11 e o CPTS11. Então são somente 3 fundos que atualmente ele investe. E por último aqui, pessoal, temos o ARI11, atualmente sendo negociado a R$ 8,94, com dividend yield de 13,76% e já pagou nos últimos 12 meses por cada cota o valor em dividendos de R$ 1,23. Além disso, está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de aproximadamente 5%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota é os R$ 8,99, mas como vimos lá, está sendo negociado a R$ 8,94. Então uma diferença bem pequena, de aproximadamente aí 5%. Seu preço sobre VP está de 0,99, então ele está com desconto mínimo aqui de 1%, praticamente realmente sendo negociado no seu preço justo. Tem um patrimônio atual de R$ 117 milhões, um caixa pequeno de 1,7 milhões, conta com um pouco mais de 27 mil cotistas, e tem uma liquidez média diária de R$ 241 mil. Descendo aqui podemos ver que seu último rendimento foi de 10 centavos por cada cota, porém por ele ter um preço muito mais acessível do que o MXRF11, o seu rendimento foi maior, de 1,10%. E aqui a gente pode ver o seu histórico de pagamentos em distribuição de rendimentos desde o ano lá de 2020 para cá. E por ser um fundo de papel, ele oscila bastante os seus rendimentos. Aqui podemos ver como é que esse fundo ele funciona. Primeiramente, podemos ver que ele tem aqui 22 CRIs adquiridos. Ele mostra aqui que ele tem CRIs indexados ao índice IPCA com uma taxa média aqui de 10,85%, que é uma taxa considerada elevada. E ele também tem CRIs indexados ao índice CDI com uma taxa média aqui de 1,25%, que já é considerado uma taxa segura. E ele menciona aqui que a categoria do fundo é High Yield. Aqui ao lado nós podemos ver que atualmente seus CRIs correspondem a 96% de todo o seu patrimônio, um valor investido aqui de R$ 112 milhões. Ele também investe em FIIs, que corresponde a 2,43% do seu patrimônio, um valor aproximado de R$ 2,8 milhões, e o restante aqui está no caixa, geralmente investido aí na renda fixa. Aqui podemos ver com respeito aos seus indexadores, então com respeito aos CRIs que estão indexados ao índice IPCA, corresponde a 98,2% de todos os seus CRIs. Ele tem aqui uma pequena posição de CRIs indexados ao índice CDI. Então podemos ver que sua maior parte está indexada realmente ao índice IPCA, com aquela taxa média lá superior a 10%. Aqui também podemos ver o segmento de atuação dos seus principais devedores. Então ele tem aqui empresas do setor de incorporação, corporativo, loteamento e hotelaria. Então ele tem aqui 2 setores bastante arriscados, que é o de loteamento e o de hotelaria. Aqui nós podemos ver todos os CRIs que atualmente ele tem. Então nota-se que ele tem algumas concentrações, né? Por exemplo, aqui 12% nesse devedor, nesse outro aqui o Raposo com 11%, esse outro aqui com 9%, Santander com 8%. Se descermos aqui um pouquinho também podemos ver Rio Branco com 7%, esse outro aqui também com 7%. Então ele tem sim algumas concentrações, o que aumenta assim o seu risco. E aqui vocês podem ter mais um resumo total de todos os CRIs que atualmente ele tem. Com respeito ao seu demonstrativo de resultados, correspondente aqui ao mês de novembro de 2023, podemos ver que ele teve uma receita bruta de R$ 1,8 milhões, suas despesas somaram o valor de R$ 247 mil, então no final ele teve uma receita líquida de R$ 1,6 milhões, que correspondeu a 10 centavos por cada cota e que foi exatamente o valor que ele distribuiu em rendimentos de 10 centavos por cada cota aos seus cotistas. E aqui por último vocês podem ter mais algumas informações sobre cada um dos CRIs que atualmente ele tem. Então ele vai fazer aí um resumo de cada operação, falar um pouquinho sobre o devedor e também as garantias que foram dadas por esses devedores para o fundo ARI11. Então pessoal, eu compartilhei com vocês 3 fundos imobiliários que atualmente têm um valor muito mais acessível do que o MXRF11 e têm pago maiores rendimentos. Porém, como eu mencionei, são fundos mais arriscados. Não têm a mesma liquidez, o mesmo patrimônio, o mesmo número de cotistas que o MXRF11 ele tem. Se algum deles lhe interessar, procure se aprofundar, entender melhor como cada um deles funciona, para ver se eles se encaixam nos seus critérios de investimento ou não. Beleza?
Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.